Olá pessoal, a gente vai trabalhar hoje na nossa quarta videoaula de PHP. A gente vai trabalhar com a estrutura de seleção do PHP. Toda programação ela tem a sua estrutura de seleção, que geralmente chega a ser o if e o else. Vocês já devem ter visto isso em lógica de programação, certo? São os comandos da programação que você seleciona entre duas condições, e para cada condição vai acontecer um evento, certo? Vamos explicar aqui melhor desenvolvendo um exercício. Esse exercício que a gente vai desenvolver, eu coloco uma idade, certo? E eu quero que imprima na tela se essa idade é maior que 18 ou se ela é menor que 18 anos, certo? Para dizer se a pessoa é maior de idade, digamos assim, ok? Aí são duas condições. A gente utilizaria um if, né? E utilizaria um else, digamos assim. No if, a gente colocaria a idade menor que 18, não é isso? Aqui em cima a gente declara logo aqui uma variável idade. E a gente dá logo até o valor aqui. Vamos supor que 20, né? 20 anos. Aí aqui embaixo eu coloco echo. A pessoa é... Se a idade for menor que 18, a pessoa é menor de idade. Se não, a pessoa é maior de idade. Eu errei aqui, não é aqui dentro, é lá de fora. Certo, pessoal? O if ele está pegando aqui a variável idade e está testando dentro dessa condição. No caso aqui eu já determinei que a idade é 20. Então a idade vai passar por essa condição. A idade menor que 18, que resposta vai sair daqui? Vai sair um não. Então, como saiu não, então ele não vai fazer esse comando. Ele vai fazer esse comando aqui de baixo, certo? Se a idade menor que 18, como a idade não é menor que 18, ela é 20, né? Ela é maior que 18. Se não, a pessoa aí vai mostrar isso daqui. A pessoa é maior de idade. Ok? Entendido aí? Se aqui fosse 15, aí o if, quando fosse testar a idade, seria da seguinte maneira: se idade menor que 18, a idade é menor que 18, é 15. Então passou aqui nessa condição. Então se passou nessa condição, vai fazer esse código aqui, esse eco, vai mostrar lá na tela, certo? Então ele passa batido aqui, nem passa por cima desse else aqui. Ele sai logo dessa estrutura de seleção, ok? E para a gente testar também o else, a estrutura de seleção encadeada, que aqui a gente pode perceber que só tem duas condições, não é isso? Ou a pessoa é maior de idade ou a pessoa é menor de idade. E se de repente aqui o cabo cria mais condições, 3 ou 4 ou 5 condições, como assim? Aqui a gente pode estar construindo mais uma condição. Que condição é essa? Se de repente o usuário digita uma idade negativa, fica complicado, né? Então vamos fazer uma estrutura de seleção para isso. Vamos para fazer aqui uma estrutura de seleção dessa seguinte maneira: if, aí eu coloco idade
menor que 0. Aí eu coloco echo idade inválida, certo? E aqui a estrutura mudaria, não seria mais if, seria else if. Se idade menor que 0, faça isso. Se não, se idade menor que 18, faça isso. Se não, faça isso, certo? Ele vai passando pelo teste de um por um. No primeira condição que for verdadeira, o comando é feito e ele sai da estrutura de seleção, ok? Lembrando aqui um detalhe, que como aqui só tem uma linha de código, então não precisa colocar as chaves. Mas se você utilizar mais linhas de código, você tem que guardar em chaves, ok? Se tiver outros códigos aqui dentro. Entendido, pessoal? E aí também, se a gente quisesse criar mais outra condição, a gente vai encadeando isso daí. Por exemplo, o cara pode acabar digitando também uma idade como essa, 150 anos. É impossível uma pessoa ter 150 anos e ser maior de idade. É maior de idade, porém nem viva a pessoa é. Então a gente pode até fazer o seguinte: a gente pode construir aqui else, outro else if, não é isso? A gente constrói logo abaixo do else, do if, que testa se a idade é negativa. E a gente coloca idade maior, a pessoa mais velha do mundo deve ter tido seus 114 anos, por exemplo. Então não existe pessoa mais velha que isso. Então a gente coloca 114. Isso é só uma suposição. Aí a gente coloca aqui echo essa pessoa. Não, vamos mudar a frase para não existe pessoa com essa idade, certo? Aqui, entendido? Vamos tirar esses chaves aqui que nem chega a precisar. E aí chega a hora da gente testar, né? Vamos salvar como. Muda aqui para aula 4. Tá salvo aí. Nada faltando, nenhum ponto e vírgula. Vamos abrir o navegador. Não existe pessoa com essa idade. Ele tá dando já a primeira resposta aqui, ó. Pode ver que a idade aqui que ele tá dando é 150. Vamos colocar uma idade negativa. Salva, vamos voltar lá, apertar o F5 para atualizar. Ele deu, ó, idade inválida. Se eu coloco 15 anos e atualizar, a pessoa é menos de idade. Eu errei aqui, não é menos, é menor, mas deu para entender aí. Beleza, pessoal? Vou mudar agora para 25 anos. Se eu apertar em atualizar, ele vai dar a pessoa é maior de idade, certo? Vocês estão vendo aqui que a gente atualiza os dados aqui do código, mas o internauta, quando ele estiver lá acessando um site interativo que foi feito em PHP, ele não vai ter acesso a esse código, claro. Vocês se perguntam como é que o usuário vai interagir com um site desse. Vocês devem lembrar que a gente já estudou no HTML a questão dos formulários, né? O formulário é a parte do HTML que o usuário interage com o site. Quando você está construindo lá todo o código HTML, você coloca alguns atributos
na tag form, que vai redirecionar para esse arquivo PHP, e esse arquivo PHP vai trabalhar em conjunto lá com o HTML. E aí vai dar todas essas informações direitinho como tá aparecendo aqui, certo? De acordo com o que o cara lá digitar lá no formulário. Porque as informações que ele digitar lá no formulário vem e entra aqui nessa variável ou na variável que vocês tiverem criado, certo? Pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima.